Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 26 de novembro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia. 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Nossa imagem está lá no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com, e também tem a versão rádio/podcast que você pode acompanhar tanto no canal de áudio, que também fica no site do BocNews, quanto pelo aplicativo da rádio BocNews, tá certo? É só você baixar lá na sua loja de aplicativos para apenas ouvir. Se não quiser trocar a sua atenção por uma hora da minha beleza, você pode apenas ouvir este apresentador que vos fala, claro, assim como os nossos comentaristas do dia, que hoje, em ritmo de festa, como diria o outro, nós vamos falar sobre a vitória do Santos sobre o Fortaleza por 2-0, difícil, jogo truncado, os meninos salvaram no final, né? O Marcos Leonardo, o rapaz que não tem contrato renovado, que pode ser um case de sucesso, né? Como perder centroavantes, sucesso estou brincando, de fracasso, né? Caio Jorge, Yuri Alberto, só falta o Santos perder o Marcos Leonardo assim de bobeira. E ainda tem a história do Juan Seco, né? Quem viu o jogo do Sub-20 lá no Campeonato Paulista, aliás, o Santos vai pegar o Palmeiras na próxima fase, o Juan fez gol de novo, custa a bagatela de R$700 mil, é um belíssimo jogador, promissor jogador para o futuro do Santos. Dizem aí os matemáticos que a chance de rebaixamento é menor do que 1%, 0, qualquer coisinha, 30 e poucos por cento. Então, um pontinho deve garantir o Santos aí tranquilamente. Mas, como o próprio Carille disse ontem, já que chegamos nesse patamar, vamos tentar assegurar aquela vaga na Sul-Americana. Acho que não caindo mais, a vaga na Sul-Americana virá, porque também ser o 16º colocado, vou te contar, muita conjunção astral, né? E dependendo do que acontecer contra o Internacional, que virou um confronto direto, por que não sonhar com a Libertadores? Eu tenho aqui uma opinião já que vocês conhecem, acho que o Santos, por mais que se reforce para o ano que vem, não vai ter um time competitivo o suficiente para avançar na Libertadores ou disputar o título. Na Sul-Americana, até pelo que eu vi recentemente de Atlético Paranaense, Bragantino e outros times desta competição, o Santos poderia ter vencido esta Sul-Americana e poderá vencer a próxima. Então, o que vier nesse momento, a bem da verdade, é lucro. Vindo a Libertadores, ok, se vier a Sul-Americana também, o Santos está aí praticamente fora de qualquer possibilidade de rebaixamento, e isso é o que interessa neste momento, tá certo? Deixa eu dividir a tela aqui, eu não, né? O Felipe Brandão vai dividir a tela para apresentar os nossos comentaristas do dia. O jovem João Pedro Bezerra está lá na redação do BocNews nesta sexta-feira em que a chuva surgiu aqui na cidade de Santos, na Baixada Santista. Ele me mandou um link e falou assim, o cara, ele leu a minha matéria aqui no BocNews. Ele vai explicar direito essa história. O João não é o vidente, mas ele tem também os seus palpites certeiros, tá certo? E lá no seu cenário rústico, o doutor Rafael Cobra, que parece que essas coisas o perseguem, né? Vai lá o cara com o contrato que tá para acabar metendo 2 gols, o que fazer agora? Aliás, doutor Cobra, o senhor podia dar uma envenenada lá no pai do Marcos Leonardo, no bom sentido, né? Para que ele resolvesse, sei lá, assinar um contratinho aí com um acordo. Olha, o ano que vem a gente vende no meio do ano e tal, ou no final da próxima temporada. Não vamos criar empecilhos, mas para ficar uma coisa bonita, né? Para o moleque não sair pela porta dos fundos, que nem outros saíram recentemente. Aliás, por falar em porta dos fundos, como foi homenageado o Lucas Lima ontem na Vila Belmiro. Os senhores viram, né? Grande homenagem a Lucas Lima, que quase voltou. Quase voltou, rapaz, que coisa, o Thanos do futebol quase voltou, ainda bem que não voltou, tá certo?
Felipe, volte para mim aqui, antes de passar aqui a palavra para o João e para o Dr. Cobra. A gente sempre faz o programa em tom de bom humor, de alegria, mas hoje eu tenho que começar também lamentando a morte de Silvio Ruiz Massa. Silvio Ruiz, o verdadeiro, o último dos integrantes da mesa original do Esporte por Esporte. Agora a mesa está completa no céu. Silvio Ruiz nos deixou nesta sexta-feira aos 83 anos, e até mais cedo no Entrelinhas, lá na Santos FM, eu falava sobre isso, comentava o fato de que a primeira vez que eu falei no rádio foi em 1993, eu tinha 18 anos, eu estava no primeiro ano da faculdade, e hoje o meu companheiro de bancada, o Luiz Aquino, e que era meu colega de classe na faculdade naquela oportunidade, me indicou para a equipe da Rádio Guarujá para trabalhar no plantão esportivo, ou pelo menos para estagiar, porque eu fiquei lá há muito pouco tempo, fiquei só 3 meses, enfim, e o meu nome foi levado ao Silvio Ruiz, e o Silvio conversou com o Moraes Júnior, na época que era o outro chefe da equipe, e eles me receberam naquela oportunidade. Repito, foi uma experiência muito rápida, mas que tem histórias impressionantes. Eu ia para o Santa Rosa com meu Fusca vermelho, uma vez ele quebrou em cima da balsa, chovendo, foi um Deus nos acuda para conseguir chegar lá. O Santos jogava aquela Copa Mercosul, né? Era um jogo, inclusive, contra o Independiente, numa noite chuvosa aqui em Santos e tal. E repito, foi minha primeira experiência no rádio, porque o Silvio ajudou que essa oportunidade fosse aberta para mim. Sem contar o fato de que ele era um grande nome, que levava as notícias do Santos numa época em que a gente não tinha internet, então a gente ficava ligado na Rádio Globo para ouvir o Silvio Ruiz, né, como a gente ficava ligado nas rádios aqui de Santos, no Jornal A Tribuna, na Gazeta Esportiva. Então, eu me lembro do dia em que a Excelsior virou CBN, um dos primeiros boletins, na hora que tocou a primeira vinheta da Rádio CBN, um dos primeiros boletins foi o do Silvio Ruiz com o noticiário do Santos. Eu ia para a escola, eu estudava aqui em Santos, mas eu morava na Praia Grande, eu acordava às 5 horas da manhã para pegar o ônibus das 6 para estar às 7 em Santos. E era um companheiro de rádio, de ouvir, né? Era uma voz marcante. Então, desejo aqui à família tranquilidade e paz neste momento, que a alma do Silvio siga em paz para o outro plano, tá certo? Minha solidariedade, meus pêsames à família. Agora sim, meu caro Felipe Brandão, divida a tela novamente, e o primeiro destaque que vem com o jovem João Pedro Bezerra, porque ele vai me explicar o que foi que ele escreveu na matéria dele e que inspirou o professor Fábio Carilli ontem contra o Fortaleza. Tudo bem, João? Bom dia. Tudo bem, Alex? Bom dia, né? Primeiramente, que alívio, né? Depois de tanto sufoco, o Santos praticamente assegurou a vaga na Série A do Brasileirão para o ano que vem. Quando o Santos perdeu para o Juventude por 3-0 lá em Caxias, né? Eu fiz uma matéria que o Santos precisava para escapar do rebaixamento. Naquela altura restavam 15 jogos, se eu não me engano. O Santos precisava de 7 vitórias. E aí eu avaliei quais eram os jogos que o Santos tinha que ganhar. E aí os jogos que tinha que ganhar é na Vila Belmiro, primeiramente os confrontos diretos, só perdeu para o América, né? Então você precisava ganhar do Grêmio, ganhou do Grêmio, precisava ganhar da Chapecoense, ganhou da Chapecoense, e também vencer aqueles adversários que não estão nas 3 primeiras posições, que são adversários difíceis, como o Bragantino e o Fortaleza, mas o Santos, por jogar em casa, por ter uma camisa tradicional, o Santos precisava se impor e vencer esses jogos. E lógico, não dava para ganhar do Atlético Mineiro, do Palmeiras também achava muito difícil, o Corinthians, na Arena Corinthians, historicamente o Santos, até com times muito melhores que esse, não conseguiu vencer. Então, na minha opinião, assim, que eu escrevi na matéria, eu achava que o Santos precisava somar pontos, empate ou vitória contra adversários que estavam ali brigando na metade da tabela para baixo, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, o Sport. Quem sabe uma vitória nessas partidas seria fundamental. E foi isso que aconteceu. O Santos empatou 3 jogos e venceu 1. E assim, com as vitórias em casa, a equipe está muito perto de conseguir escapar matematicamente do rebaixamento. Eu acredito que o Santos tenha totais condições de buscar um empate lá contra o Internacional e alcançar esse pontinho milagroso e não precisar entrar numa última rodada uma combinação de resultados, 145 pontos e podendo não estar livre do rebaixamento matematicamente. Muito bem, como eu falei, né? Ainda falta talvez esse pontinho para dar aquela tranquilidade, mas
virou confronto direto, porque o Inter só tem 2 pontos a mais que o Santos na tabela. Doutor Rafael Cobra, bom dia, obrigado pela presença. O Marcos Leonardo não jogava porque ele era novo demais, porque tinha o Raniel, ou é por causa do contrato? Eu acho que é por causa do contrato. E precisa, agora o mundo quer que renove. Aí os caras me mandam mensagem assim, doutor, manda o Pará embora, o Marinho economiza o salário e paga o Marcos Leonardo. O senhor é desses que acha que tem que dispensar? Dispensar é sempre aquela coisa complicada, né? Mas vamos ver aí. Só o dinheiro que o Santos vai economizar do Kleber Reis a partir de fevereiro já dava para engordar a conta do menino? O senhor é a favor desse tipo de coisa? Ei, doutor Cobra, bom dia, obrigado pela presença. Olá, Alex, muito bom dia. Bom dia ao João, que tem o prazer aí de dividir a bancada hoje, a todos que nos acompanham aí pela Boc News. Alex, bom, agora começa aquela rotina que a gente já teve aqui em diversos programas, só mudando o personagem, né? Tiramos Caio Jorge do foco e virará agora Marcos Leonardo, ao que tudo indica, né? É uma situação, a gente já bateu muitas vezes nessa tecla, né, que a legislação ela é cruel com o clube, é pouco protetiva, né, ao clube nessas situações, quando o atleta precocemente surge ao time profissional. O Marcos Leonardo é um menino que tem contrato com o Santos até setembro, outubro do ano que vem, né? Então é uma situação delicada, a negociação vai se arrastando, né? E ainda que o atleta já teve até mudança dos seus representantes ao longo aí desse trajeto, né? E a situação econômica do clube vai ter que ser alinhada dessa forma. Você trouxe um exemplo do Kleber, que é um atleta que terminará o contrato, então esse sim o Santos fica livre desta despesa mensal, vamos chamar assim. Mas vale dizer que quando o torcedor fala em dispensar um jogador, quer dizer, se o clube quiser dispensar antes do fim do contrato o atleta, ou chega-se num acordo para isso, ou então tem que pagar a indenização que a lei prevê em favor do atleta, que é justamente o que corresponde à totalidade dos salários dele até o final do contrato. Então, em termos financeiros, não causaria nenhuma vantagem antecipar a rescisão do contrato, porque você teria que pagar esse contrato inteiro como forma de indenização, né? Veremos aí os próximos capítulos, mas acho que para hoje o que fica de alívio, né, foi o resultado de ontem, praticamente virar essa página preocupante de rebaixamento. E só antes de terminar essa minha primeira participação, Alex, queria também registrar aqui meus sentimentos a toda a família do Silvio Ruiz. Também foi um assíduo espectador dos programas em que ele participava, tradicional demais na região, na cidade. Certamente uma grande perda. Me solidarizo aí com todos os amigos jornalistas por essa perda sentida para a categoria. Muito bem. Doutor Cobra, com o seu destaque inicial, 11h46, a gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco tem os melhores momentos. Atenção, hoje melhores momentos, quando perde é piores, hoje é melhores. Mas tem uma notícia importante para o Santos aqui, o clube anunciou, mas o Diário do Peixe traz mais detalhes, anunciou a Binance, não sei se é assim que fala, mas enfim, maior corretora de ativos digitais do mundo, como seu novo patrocinador e licenciado para o Fantokens NFT. A empresa vai estampar sua marca na camisa do Peixe no jogo de domingo contra o Internacional no Beira-Rio. A parceria renderá inicialmente 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais ao clube, e a marca estará estampada na camisa pelos próximos 3 anos. Mais do que um patrocínio, com este acordo, a Binance torna-se parceiro oficial para operar a venda do Fantoken e NFT do Santos. 10 milhões de dólares, belo dinheiro, hein? Enfim, o Santos aos poucos vai se equilibrando, né? Vai se reestruturando no aspecto financeiro e depois disso, quem sabe, possa ter mais bala para contratar jogadores e deixar o time cada vez mais competitivo. 11h47, hora do intervalo, voltamos em 1 minuto, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas.
Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 11h48 de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Lembrando que Cicobi aqui em Santos é Cicobi Unimais Metropolitana. Não se engane, a sede é na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, ali entre a Ana Costa e a Senador Feijó. O telefone é o 13-3229-8855. Você tem também agências do Cicobi em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além daquelas que subiram a serra na Grande São Paulo, Capital Paulista e ABC. Cicobi Unimais Metropolitana. Muito bem. João, meu caro Felipe Brandão, põe na tela aí os melhores momentos para que os nossos comentaristas possam falar a respeito. Tá com som ambiente, deixa sem som ambiente, obrigado. Apesar de é gostoso, mas senão a gente vai encavalar tudo aí. O Santos que começou com essa oportunidade, esse chute de fora do Diego Tardelli, aliás, o Tardelli e o Marinho que foram substituídos no intervalo, quando o Santos já tinha caído de produção, né? E aí os meninos que entraram no segundo tempo foram fundamentais. Doutor Cobra, fale-me sobre as suas impressões a respeito desta partida. Doutor Cobra, câmbio, atenção. O que aconteceu com o Doutor Cobra? Sumiu? Alô, Doutor Cobra, câmbio. Não me escutam? Agora sim, pode falar, doutor. Vamos lá. Bom, Alex, realmente foi um primeiro tempo que o Santos começou o jogo bem, né? Uma intensidade legal, mas ao longo do primeiro tempo, o Fortaleza, que é um time sem grandes estrelas, mas de fato muito bem ajeitado, né? Foi crescendo, deu trabalho para o João Paulo. O João Paulo foi, mais uma vez, muito importante no primeiro tempo, pelo menos com uma belíssima defesa na cabeçada do atacante Robson, né? E aí, já para a parte final do primeiro tempo, ficou nítido que o Marinho e o Tardelli tinham acusado ali algumas lesões, né? O Carilha, até na entrevista coletiva, deixou claro que ele escolheu esperar o término do primeiro tempo para não queimar uma das oportunidades de substituição, né? E o Santos terminou a primeira etapa com um ritmo muito mais lento, né? Sem tanto dinamismo. Teve uma chance incrível, né? Com o Marcos Guilherme, que teve medo de fazer o gol, parece, né? E acabou que com a entrada no intervalo dos meninos, né? Entrando o Pirani e o Marcos Leonardo, o time realmente teve uma movimentação muito mais intensa, né? Abafou o time do Fortaleza. Na minha opinião, fez um ótimo segundo tempo e conseguiu um resultado justo, né? Tão justo quanto importante, né? E o Ângelo com participações bem interessantes, muita personalidade jogando, né? Ainda que sendo jovem, naturalmente erra alguns lances por tentar jogadas mais arriscadas, né? Algo diferente do básico, mas eu acho que ontem foi um jogo que, além de praticamente eliminar as chances do Santos na competição, tá fortalecendo a oportunidade, a presença de alguns jovens, né? Que vão se firmando. A se ressaltar também a gigantesca partida do menino Kaique, né? Achei ele ontem espetacular. Eu falei na live do Canal 10, falei até uma palavra que eu não deveria. Ele jogou demais, o Kaique. O Kaique foi um monstro na zaga, né? O Marcos Leonardo, que a gente viu, bateu o pênalti, contou com a sorte. É sorte de time que não vai cair. E aí essa jogada super trabalhada, né? Do Pirani com o Marcos Leonardo e os meninos resolvendo, né? E é por isso que eu falo, e eu pego no pé, né? Aí os caras vêm me escrever aqui na live, falar um monte de groselha, falar mal do Kaique, falar mal do Pirani, né? Falar mal do Ângelo. E a gente tem que defender, né? Porque assim, eu acho que as pessoas elas precisam parar de achar certas coisas, elas precisam basear a opinião delas
em fatos concretos, né? E comparações históricas. A gente cansa de falar toda hora que o Santos... Pode soltar a imagem aí, ô Felipe, deixa eu rodar mais uma vez aí. A gente sempre cansa de falar que historicamente o Santos teve jogadores que inclusive foram perseguidos por parte da torcida, né? Claro que não é uma maioria, é um percentual pequeno. Aliás, a internet ela proporciona muito isso, né? Uma minoria barulhenta que verborragiza muitas vezes coisas que não fazem o menor sentido, e isso chega no ouvido dos jogadores porque os jogadores têm rede social, escrevem coisas diretamente para os torcedores, para os jogadores, não é nem para mim aqui nas minhas lives, nos meus programas, passam isso diretamente para os jogadores, e os caras esquecem os exemplos históricos de jogadores craques que demoraram para se firmar, e até de bons jogadores até acima da média, que não eram super craques, mas que com o tempo certo eles demonstraram a utilidade, entraram alguns inclusive para a história do Santos. Então, cada vez que eu ouço alguém dizer esse menino não presta, esse é enganador, não sei o que, eu me pergunto se isso é realmente vontade de querer causar polêmica sem necessidade, ou se realmente a pessoa tem essa ideia, né, que é muito baseada num sentimento ruim, né? O sentimento bom em relação aos meninos é você entender as dificuldades que eles têm num clube do tamanho do Santos, na crise que está enfrentando, no medo que eles devem ter de entrar para a história como jogadores que participaram de uma campanha que colocou o clube na segunda divisão. Se pra gente, só pelo fato de ter que aguentar um amigo, torcedor de outro time, já é difícil, imagina para um cara que talvez fique com o nome marcado na história de um clube negativamente. A gente esquece, ignora completamente os aspectos emocionais, psicológicos do que acontece. Se veteranos sentem, imaginem alguns meninos. Então eu vou continuar brigando sempre, é por isso que eu não sou o rei da popularidade e também não faço questão de ser, não quero ganhar tapinha nas costas, nem dar autógrafo, nem nada disso, porque sempre que tiver que brigar com o torcedor para a gente tentar fazer as pessoas refletirem a respeito do que elas falam e da energia que elas podem colocar para o time, negativo ou positivo, eu vou falar. Lamento, pode ser impopular, eu posso perder dinheiro, patrocinadores com isso e coisa e tal, mas eu vou dormir com a minha consciência tranquila sempre. E aí, João, o que você achou aí? Aliás, esse pênalti aí também vou te contar, viu? O cara do Fortaleza, o cara quase parecia um bloqueio de vôlei, rapaz. Um descarado pênalti, não precisava nem de VAR para olhar isso aí, viu? O cara da cabine tinha que ter chamado o juiz e ponto final. Perdeu-se um tempo desnecessário. E aí, João, sua impressão sobre o jogo? O Fortaleza é um adversário muito difícil, né? O Santos começou um pouco melhor, mas na minha opinião, o Fortaleza, depois dos 20 minutos, dominou as ações da partida, né? Tanto que o Santos recuou muito no final do primeiro tempo, Marinho, Diego Tardelli muito mal, e parece que o lema do Santos e a base são, assim, a camisa e a base do Santos são algo que sempre estão a favor do clube, né? Porque no momento difícil, novamente os jogadores da base se destacam. O Pirani, ele é um jogador muito jovem, tem problemas de não vou falar físico, mas de massa mesmo para disputar a jogada. Ele perde muita jogada, mas ele tem muita qualidade técnica, né? Ele conseguiu dar um passe essencial para o Marcos Leonardo. O Santos conseguiu 2-0. A Vila Belmiro, né, falando do jogo, estava na Vila Belmiro ontem. Vila Belmiro, mais uma vez, o Santos escapa do rebaixamento, né? Mais um pontinho, muito também por conta da torcida que apoiou o time, só não esgotou os ingressos contra o Bragantino, e ontem por pouco esgotou os ingressos contra o Fortaleza. Mais de 11 mil pessoas na Vila. Acho que só o portão 24 e o 21 que fica ali em cima, né, a arquibancada atrás do gol superior, estava com alguns buracos, mas na maioria a arquibancada lotada. E o quase gol do Santos no primeiro tempo, o juiz ele levantou o braço para cima, só que como os jogadores do Santos estavam na frente, ele apontou para o centro depois, todo mundo comemorou o gol do Santos pensando que ele tinha dado gol, mas ele tinha terminado o jogo, né? E por fim quero destacar aqui o carinho da torcida do Santos com o Lucas Lima. O Fortaleza no segundo tempo usou a lei do ex para tudo, colocou o Lucas Crispim, Lucas Lima e o Wellington Paulista, queria um gol desses três jogadores. E no final o Lucas Lima, a torcida do Santos, na geral santista, esperou muito o Lucas Lima sair, só que ele não saiu, ele demorou para sair, aí
os seguranças da Belmiro mandaram ir embora para não ficar esperando muito. Pois é, né? Mas é aquilo, se fosse inteligente, tivesse saído pela porta da frente, podia até ter voltado, mas quando falou lá no Palmeiras, quando chegou, eu não me esqueço, falou que agora ele finalmente ia jogar para estádio cheio, ele falou isso, né? Ou seja, fica quieto, não fala esse tipo de bobagem, agora aguenta, né? Reserva do Fortaleza. Tá certo que ganha uma fortuna, né? O Palmeiras ainda tem que é obrigado a pagar lá. O Lucas Lima é um dos 10 maiores salários do futebol brasileiro. De dinheiro ele tá bem, mas a carreira dele é isso aí, né? Não vai, ainda jogou na seleção brasileira, fez um golzinho na seleção brasileira. Se tinha pretensão de jogar na Europa, não vai conseguir. É isso aí a vida do Lucas Lima, tá certo? Deixa eu aqui rapidamente, a gente vai preparar o próximo intervalo, porque eu vou prestigiar as mensagens do pessoal no nosso chat. O Luiz Eduardo Cacheta está lá no Facebook. Bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. O Santos precisa de pelo menos um jogador como o Felipe Melo para dar sustentação aos meninos e para botar debaixo da asa quando tentarem intimidar. E o ataque é Batistão, Marcos Leonardo, o Cavalo da Vila e o Ângelo. O Naldo Ribeiro, bom dia, Alex, precisou de 45 minutos para o Carille ver que o Marcos Leonardo não pode ficar de fora. Pois é, não pode ficar de fora, não pode ser reserva do Raniel, né? Enfim, até disputar a posição lá com o Tardelli. Se apostou na experiência do Tardelli nesse momento, mas o Marcos Leonardo é um jogador que precisa de rodagem, ele precisa de tempo para amadurecer também, mas ele precisa jogar. O único problema realmente é essa questão do contrato, que você fica numa sinuca de bico. Você põe para jogar porque ele tem contrato, você não pode ficar pagando o cara e não usar, ainda mais um jogador desse potencial. Agora, por outro lado, você vê toda a indisposição, a falta de boa vontade de empresário, pai de atleta, né? E eu continuo me conformando com isso, porque o cara não é nada na vida, não é ninguém. O Santos dá oportunidade, cria o sujeito para a vida esportiva, para o futebol, para a seleção brasileira, para o futebol internacional, e na primeira oportunidade o cara dá uma banana para o clube. Eu lamento profundamente, tá certo? Vamos fazer mais um intervalo aí, meu caro Felipe Brandão. Vamos lá, porque aí na sequência tem as mensagens aqui para a gente debater, as mensagens do nosso chat. E, claro, também já projetar o que vai ser Santos Internacional. E hoje também é dia de bater bumbo, né? Tem Bahia e Grêmio, aquele empatezinho amigo, ó. Pode reduzir a possibilidade de rebaixamento do Santos. Tá em 0,30 qualquer coisa, é para 0,12. Vai se empatar Bahia e Grêmio, tá certo? Vamos lá, intervalo, voltamos em 1 minuto. Até já. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, foi bem rapidinho, ó, 12:01, já voltamos aqui com o Esporte em Destaque, tá certo? Mensagens do nosso chat, o Fabiano Ionta, bom dia, Alex Santos, ele escreveu com um monte de O aqui. A base salva e sempre irá salvar, dia feliz, Alex. O Roger Sanassi, bom dia, Alex e bancada BocNews, o social-democrata santista, vamos ser justos. Temos de ficar com o Carille, se o Santos se livrar do rebaixamento. O Gilmar Mendes, bom dia, Alex. Que mantenham o Carille e que pensem nos torcedores no planejamento para 2022. Um abraço. Aliás, já está dando uma certa polêmica aí, porque vai mudar, o Conselho vai votar mudanças no sócio-rei, acho que na segunda-feira. Acho que vai ter uma categoria de R$10, mas parece que vai acabar a categoria feminina e tal. Eu não consegui ler direito ainda, eu confesso isso para vocês, mas vi muita gente que não gostou das mudanças. Quem sabe aí numa coletiva e tal, numa entrevista, alguém no clube possa explicar um pouquinho melhor, tá certo? O Marcos... Oi, quem chamou? Desculpa interromper. Pois não, João. Sócio torcedor, eu vi os valores do sócio, vai diminuir o valor do sócio rei, isso é importante para fidelizar novos sócios, mas espero que a diretoria também pense no sócio dar continuar como o programa de sócio dar o valor do ingresso, porque eu acho fundamental não salgar o preço do ingresso. Eu vejo que no Atlético Mineiro o ingresso
para sócio custa R$ 99 no jogo contra o Fluminense. Eu sei que é decisivo, o Galo pode ser campeão brasileiro, mas esse valor do ingresso é um absurdo. Mas contra o Fluminense dá para o Atlético ser campeão já ou não? Não dá, mas aproxima do título, né? Sim. Fica muito perto. Eu até torci pro Galo não ganhar do Palmeiras justamente para ele ter que ganhar do Bahia. Eu já fiz todas as conjecturas. Ser campeão fora de casa. Vamos ver. O Marcos Seles dá aqui bom dia a todos. Time gigante não cai. Marília na área. O Roger também. Vamos galgar os pontos primeiro, depois ver se conseguimos classificar para qual competição. O Ricardo, bom dia, bancada e demais participantes. O Tony Lewandowski. João é ídolo. Quem é o Tony Lewandowski, o João? Deve ser um fã meu que está acompanhando o programa. Muito bem. Depois você vê se não é algum amigo seu com um pseudônimo diferentão aqui, ó. O Meninos de Fora da Vila, saudações alvinegras. Dr. Rafael Pequente cravou a punição do Santos no canal Meninos de Fora da Vila e foi na Vila garantir a vitória ontem. Abraço a todos e deem aquela força para o canal. Aliás, pelo jeito, todo mundo foi na Vila ontem, menos eu, né? Os caras me põem 7 horas da... Tu foi, Felipe Brandão? Foi? Caramba! Até o Fernando de Maria, que é palmeirense, bobear, foi na Vila torcer pro Santos ontem. Só eu que não fui. Os caras só põem o jogo 7 horas, eu tenho que trabalhar, não posso fazer nada. Passei na frente da Vila com 40 do segundo tempo. Não ia nem parar, né? Eu tava vendo no celular no caminho indo para casa. Vi o gol no carro, inclusive. Quem mais aqui? O Eite Mizobi mandou boa noite. Eite, você tá no Japão? Aqui é bom dia, Eite. Mas vamos lá. O Arnaldo Jorge, bom dia, Alex e amigos. Ligado em Angatuba, São Paulo. Feliz por ver a molecada salvando o Santos outra vez. Você está sabendo de algum patrocínio para 2022? Acabou de entrar esse negócio do token aí, dessa empresa Binance. 55 milhões de reais, 10 milhões de dólares. E vai estampar a camisa e vai mexer lá. Grana boa, hein? É mais não é que vai sair um patrocinador, não, tá entrando mais essa. Nosso macacão da Fórmula 1 vai ficar completo. Mas o que importa é vir o dinheiro, né? Aí tem que investir direitinho, né? É isso aí. O nosso companheiro Valmir Lopes escreveu aqui muito triste com o falecimento de Silvio Ruiz. Fui seu ouvinte por muitos anos e tive a satisfação de ser companheiro dele na crônica esportiva. Muita força e paz para a família, tá certo? O telefone aí, João, atende aí. Deve ser a pizza que a gente pediu. Atende aí. Desligou. O Vão não vai entregar mais a pizza. Pô, João, você tá de sacanagem. O João tá aqui embaixo. Eu tô aqui em cima. É isso aí. O Wagner Nascimento. Bom dia, Alex. Estamos juntos. O melhor programa que apoia o Santos. E ontem eu vi outro dom, o de narrador, José Silvério que se cuide, lá em Pirajuí, São Paulo, tal vai. Sabe o que acontece? Ontem na live do Canal 10 eu botei os gols pela Santos TV e eu me arrisquei a narrar o pênalti, mas eu narrei assim, meio zoado e tal, não narrei com aquela empolgação, entendeu? Mas em breve eu narro, vou fazer isso outras vezes lá na live, tá certo? O Eite também passa aqui os sentimentos dele, a família do Silvio Ruiz, o seu Cino Alves. Bom dia, Alex e convidados da live. Alex, parece que estamos livres do rebaixamento graças à base. Anota aí, João Paulo, Kaique, Pirani, Ângelo, Sandri, Marcos Leonardo, estavam todos ontem no final do jogo. E tem mais gente para subir, viu, ô seu Cino? Tem mais gente boa. Alguns desses meninos que já estão no elenco, os zagueiros, o Lacava, que vai ter chance, não é menino da Vila, mas é menino. Tem o boliviano que vai acertar o contrato em abril, só ele pode acertar o contrato, tal do Terceiros. Tem os moleques no Sub-15, tem no Sub-17, tem o Juan, tem o Lucas Pires, tem muita gente boa na base. É que você não pode montar um time só de molecada, você precisa ter uma espinha dorsal experiente. Essas é que tem que ser as contratações pontuais do Santos. Os caras para dar sustentação ali. Tem o Velasquez, que vai voltar, que é experiente, que está machucado. Tem o Batistão, que é experiente também, que está machucado, que vai voltar. Mas acho que fundamentalmente falta talvez um cara de meio ali, um coordenador experiente. O duro é achar esse jogador, né? Mas enfim. O Ed está falando aqui de renovar o Juan Seco também. O Arnaldo Nunes Ribeiro. Eu comecei a assistir o Silvio Ruiz na Rádio Globo nos anos 80, com as notícias do Santos. Eu era moleque na época. O Gil Santista, bom dia, Alex, meu parça, velho, não sei você, mas para mim o ideal é que ontem
tenha sido a última partida do Marinho, já dá férias para ele e começa a procurar negócio. Ele é moeda de troca. Ou então, Gil, assim, o Santos joga com o Inter, ele não vai atuar. Aí vai ficar uma semana, mais de uma semana, para o jogo contra a equipe do Flamengo, que é numa segunda-feira. Então ele vai ter chance de se recuperar. Mas dessas ele pode jogar contra o Flamengo, se não puder, joga contra o Curitiba, ou então, como você falou, antecipa as férias até para que ele possa fazer uma pré-temporada, se ele for ficar, em que ele esteja plenamente recuperado e voltar a jogar. Ou então para ele ser negociado, você tem razão. O Fábio Lima, bom dia a todos. Pelas informações já colhidas, o que está emperrando a renovação do Marcos Leonardo? É o salário muito alto ou são penduricalhos que não fazem sentido num jogador de 18 anos pedir? O senhor sabe alguma coisa a respeito disso, doutor Cobra? Penduricalhos ou salário? Eu não tenho a informação precisa não, Alex. A gente sabe que os contratos eles não são assim tão simples quanto a gente imagina, né? São sempre diversas cláusulas, diversas condições, principalmente quando você busca estabelecer metas dentro do contrato, né? Então, as majorações salariais baseadas em metas completadas, então isso realmente geram negociações, discussões e espero que o Santos tenha aí sucesso nessa discussão e também que o atleta, seus representantes também entendam um pouco o mercado, né? Tem alguns exemplos recentes do próprio clube que mostram que o atleta, ainda que possa ter titularidade no Santos, que ainda nem é o caso do Marcos Leonardo, né? Mas, de repente, a saída para o mercado internacional de forma muito precoce, muitas vezes acaba diminuindo ou dificultando o normal prosseguimento da carreira do atleta, né? Então, talvez, acho que o staff do atleta também precisa entender um pouco esses exemplos que o mercado nos traz, né? E é um menino que tem muito potencial, muito talento, mas, de fato, ainda tem muito ainda a crescer dentro do futebol nacional, primeiro, para depois buscar uma sequência de carreira onde ele bem entender. Queria só registrar também, Alex, que ontem eu fiquei muito satisfeito de ver e entendo isso como um gigantesco reforço para o próximo ano, o retorno do menino Sandri, né? É extremamente talentoso, ele teve uma infelicidade nesse ano quando vinha num momento maravilhoso, com grandes partidas, e muito bom ver o retorno dele ontem, né? Sem dúvida, para muitos titular do time a partir da próxima temporada, tá certo? Quem mais aqui? O Alexandre Félix. Bom dia, Alex, doutor Cobra, todos santistas. Hoje é um dia tranquilo, com ótimas notícias. Santos, meu amor. O Arnaldo Nunes Ribeiro, parabéns pelo trabalho, Alex. Você, juntamente com o Vanderlei Corrêa, tem os melhores programas do YouTube com as notícias do Santos. Obrigado, meu amigo. Tem muita gente boa aí fazendo trabalho aqui na internet, no YouTube, a gente agradece a todos. O Getúlio Rezende, como o Marcos Guilherme pede um gol desse, foi com o pé mole na bola, pois é, acho que se ele tivesse chegado arrepiando mesmo, tinha feito o gol. O Roger também aqui, o Ângelo é muito jovem, já mostra ser bola, muito potencial, Pirani fez uma boa temporada, o Kaique é o melhor zagueiro que vi formado 100% em nossa base jogando com essa idade. O José Silva, bom dia, Dom Alex. Time grande cai sim, mas time gigante não cai nunca. Santos sempre Santos. Quem eu não li ainda aqui, o Oscar Pitelli. O problema é que tem torcedores que endeusam fácil e da mesma forma critica. Tem que ter um equilíbrio. Então, Oscar, mas quem endeusa fácil e critica é que tem que ter... Eu entendi o que você está falando. É o torcedor que tem que ter o equilíbrio. Mas tem gente que não pode se emprenhar pelo ouvido, né? Esse é o nosso trabalho. O trabalho do jornalista esportivo é falar para as pessoas isso, calma. O menino, o dia que ele for super bem, ele não é o novo Pelé. Mas o dia que ele for péssimo, ele não é o, sei lá, não vou falar o nome de ninguém aqui, que sabe, não é o pior jogador do mundo. Então tem que ter calma, né? Não adianta, você não presta, pode mandar embora. Não é assim que trata com o jogador jovem, entendeu? Aliás, eu acho engraçado que nesses dias, quando o Santos ganha, tem os Espíritos Santo de orelha que desaparecem. Eles me enchem o saco de vez em quando, lá no canal, aqui. Aí quando ganha, cadê eles? Deve estar triste, porque o cara fala que torce pro Santos. O cara fala que torce pro Santos. E fica lá, sofrendo, ganhou, não vai cair. Sabe?
Deita no divanzinho de vez em quando, toma um remedinho, uma tarjinha lá colorida e tal, porque eu vou te contar, né? No dia que perde, vem que nem um leão. Quando ganha, que o cara devia vir e falar, desculpa, gente, falei bobagem, o Santos ganhou, eu tô feliz. Nem para reconhecer as bobagens que fala. Mas tá bom. Ah, João, é a pizza, João. Atende aí a pizza, João. Caramba. Eu vou querer pizza no almoço daqui a pouco. Quem mais aqui? Mais mensagens. Quem que eu não li ainda? Vamos lá, o Fábio Lima, Dr. Cobra, no contrato novo do Marcos Leonardo é possível constar uma cláusula proibindo de retirar a camisa após fazer um gol? Na verdade, essa é uma situação que os atletas precisam se conscientizar, né? Não só por aquele argumento de que é o momento em que o patrocinador e o símbolo do clube tem uma visibilidade maior, mas além disso, isso claro que importa, mas além disso, como é regra, e isso se aplica toda vez, a cada gol ele tomará um cartão amarelo. Então, se ele quiser ser um centroavante titular do Santos, a cada 3 partidas a gente perde ele para o jogo seguinte. Se toda vez que fizer um gol, quiser tirar a camisa, né? Então, respondendo objetivamente, você não tem como proibir de fazer nenhum ato, né? Porque as pessoas são livres e agem como quiserem. O que você pode impor são consequências pelo ato. Então, eu acho razoável até a discussão contratual em que você estabeleça uma multa em caso dessa prática por esses 2 aspectos. Primeiro, que você tira a visibilidade dos seus patrocinadores e do seu próprio símbolo, e outra, o atleta num momento de consagração traz um prejuízo de tomar um cartão na partida, né? Então, ainda mais para um centroavante que se espera que seja o goleador da equipe, então a cada 3 gols ele fica uma partida fora, né? Então, dá para se colocar uma multa ou uma punição contratual, mas não tem como se proibir, né? O Felipe Brandão, lembra que ele fez 2 gols ontem, hein? Já pensou se dá os 5 minutos ele resolve tirar no segundo gol? Aí ele era expulso, né? É isso, eu tava pensando exatamente isso. O cara faz um gol por jogo, joga 3, descansa 1. Aí é difícil, né? O João de Souza disse aqui, torcer para um empate hoje, Bahia e Grêmio. E o Eite Mizobi diz, Bahia ou Grêmio, um cai hoje. O Pablo Vidal Torrado, Lucas Lima ao final desse contrato, ou se aposenta ou aceita uma merreca qualquer em algum lugar aí. Pois é, né? O Sidney F, impressionante a recepção calorosa e afetiva que o Lucas Lima teve na Vila. Quem planta acolhe, parabéns. O João também está dizendo aqui, Alex, o contrário também é verdadeiro. Se o garoto não agrada, o clube dispensa sem nenhuma satisfação. Ninguém é santo. Então, o João, mas é assim, o jogador é dispensado se mas ele tem um primeiro contrato profissional, né? E aí o clube ficou pagando o cara por 3 anos ou 5, né? E o cara não deu retorno. Enfim. Mas eu falo, o jogador que é formado e que desponta, acho que o mínimo de gratidão ele tinha que ter. Mas o mundo hoje é movido ao vil metal, né? Hoje não, faz tempo, né? O Fábio Lima, eu sou da tese de que o Bahia perdendo hoje, ele se afundará mais no Z4. E o Grêmio ainda vai pegar São Paulo, Corinthians, e o Corinthians querem rebaixar o Grêmio como vingança de 2007. Pode ser. O que mais aqui? O Jorge Santos, Alex, gentileza, transmita à família do Silvio Ruiz meus sentimentos. Era através dele na equipe do Osmar Santos que eu ouvia as notícias do nosso Santos naqueles 3 minutos básicos dados pela mídia paulista. Já era assim naqueles tempos. Hoje não. Hoje a gente tem aqui a nossa mídia alternativa, que nem é tão alternativa assim, né? Já tem muita coisa super profissional. Atualizando as informações do Santos, transmitirei sim, se possível, tá certo? Jaquecílio Gomes, será que ainda temos chance de Libertadores? Chance tem, né, João? Mas é pequena, é muito remota. O Santos precisa, ganhar todos os jogos que faltam para ter essa oportunidade, né, João? Alex, quer que eu fale da Libertadores? Um pouco dessa possibilidade matemática da Libertadores do Santos? Pois não. Então, provavelmente não vai ser mais G9 Brasileirão, né, já que o Atlético Paranaense, a não ser que o Atlético Paranaense vença a Copa do Brasil. Mas ao que tudo indica, seja G8, com o Palmeiras ou o Flamengo abre a vaga pelo G7, o Galo abre
consequentemente o Atlético Paranaense campeão também abre a vaga pro G8, né? Porque o Atlético Paranaense, desculpa, ganhou a Sul-Americana, então ele já está na Libertadores. Então vai ser G8, provavelmente. Sendo G8, o Santos hoje está a 4 pontos do Ceará, que tem o mesmo número de jogos, 35. O Santos enfrenta o Internacional, que tem 35 jogos, e o Santos pode passar o Internacional. E olhando a tabela aqui, o próximo jogo do Ceará é contra o Flamengo. Esse jogo pode dar o título para o Atlético Mineiro, ou seja, o Flamengo com um time reserva, se for campeão da Libertadores, ou se perder a Libertadores, vai entrar até com uma responsabilidade maior para tentar não deixar o Galo ser campeão. Então o Ceará tem um confronto difícil na 36ª rodada. Na 37ª, o Ceará tem um confronto direto com o América, ou seja, seria interessante um empate. E na 38ª rodada, o Ceará enfrenta o Palmeiras. Palmeiras que pode estar de malas prontas para jogar o Mundial de Clubes, é só fevereiro. Pode estar tranquilo ou pode também brigar ali pelo confirmar uma vaga no G4. Então a tabela do Ceará é meio complicada. Então o Santos tem as condições, o Santos tem que fazer a parte dele primeiro. Vencer 2 jogos e empatar um, fazer 7 pontos no mínimo para sonhar a Libertadores. Mas falando, o objetivo do Santos é escapar do rebaixamento, falta 1 ponto só, então a Libertadores é um bônus, né? Aquele bônus, aquele 13º se vier no final do ano, mas o Santos, importante, fez a parte dele, se manteve na Série A nesse ano que o Santos está buscando uma reestruturação financeira. Muito bem. Olha, o Antônio Sérgio diz aqui, Alex, está na hora do Carille dar uma chance para o Lacave e para o Juan Seco. Ele parar de ser teimoso e acreditar mais. Se ele tivesse colocado o Raniel, era a ideia dele. A gente não ganhava ontem. Abraço. Melhor apresentador. Obrigado, Antônio. Mas assim, ele não pôs o Raniel. Primeira coisa, pôs o Marcos Leonardo. Segunda coisa, eu acho que se o Santos chegar na última rodada contra o Cuiabá e tiver lá com 46, 47 pontos, né, 2 empates, por exemplo, e já não tiver mais chance de Libertadores e já tiver garantido na Copa Sul-Americana, eu imagino que no jogo contra o Cuiabá, Sandri, Lacava, o Ângelo de novo, ele vai botar um monte de gente de titular. Agora, o Juan Seco não faz sentido. Sabe por quê? Porque ele está encaixado no time sub-20. O Santos está fazendo uma campanha bacana no sub-20 agora no Campeonato Paulista. Vai pegar o Palmeiras, né? Para uma base que foi tão criticada nos últimos anos. Você imagina ganhar o Campeonato Paulista sub-20? Seria bacana, né? É importante o Santos vencer, porque a marca dos meninos da Vila precisa ganhar, porque é uma marca registrada do clube. Então deixa ele terminar a temporada no sub-20, tem que resolver a questão do contrato dele, tem que ver se ele vai jogar a copinha também, e aí depois ele não foi relacionado, Antônio, uma vez na temporada toda para o time principal. Não faz sentido, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, colocar o cara lá agora. Quem sabe, dependendo do que acontecer no Paulista Sub-20, ele ir para o banco na última rodada. Você nem está inscrito no campeonato. Mas vamos devagar. Esse moleque é para o ano que vem, não é para agora não. O Lacava, concordo com você. Numa dessa, dependendo de como a vida tiver, ele pode entrar contra o Flamengo, pode entrar contra o Cuiabá, tá certo? O Misão MG, o Lucas Lima, depois que mexeu nas orelhas e no queixo, perdeu a aerodinâmica, por isso não corre mais. Mal demais. Então, que coisa, né? Cadê? Me perdi aqui, ó. Pronto, já me perdi aqui. Achei. Germano Pereira. Boa tarde, amigos. Parabéns para a diretoria por ter conseguido esse novo patrocínio da Binance. Eu não sei se é patrocínio Master, eu não tenho certeza onde é que vai entrar na camisa do Santos. Vai embaixo do patrocínio Master do Santos. Vai ser abaixo da Samap. Porque a Samap tem um contrato vigente ainda. 10 milhões de dólares por 3 anos. É isso mesmo, Alex? Exatamente. Foi o que falamos aqui mais cedo. O seu Cino Alves fala que o Santos precisa ter um Renato Augusto. Poderia até ser o próprio, mas não vai dar. O Ocimar Souza. Boa tarde, Alex. A partir de agora, bons ventos, que soprem bons ventos e que o Santos siga tranquilo rumo a 2022. O David Marcelo Neves. O Carille resolveu colocar o time no ataque. Não teve medo como fez contra o Corinthians. Quem mais aqui? Quem eu não li? O José Milton. O Marcos Leonardo é um jogador promissor, tem futuro, agora não é hora para sair. Então precisa que ele concorde, né? O Gerson Moreira. Bom dia, Alex. Ano que vem vamos melhorar muito, eu tenho falado isso sempre. Eu acho que os moleques vão estar mais cascudos
e vai ter jogador para entrar no time, então o time não vai nos dar tantos sustos quanto esse ano. O José Milton, se preparem, o ano que vem tem mais. Você está dizendo o quê? Tem mais o quê? Sofrimento? Eu acho que não, estou acabando de dizer, Zé. Vamos ter uma visão um pouquinho mais positiva, né? O Carlos Rodrigues de Azevedo. Boa tarde, Alex. Está mais que provado que a base salva. Para quem pensa o contrário, está aí a prova. Abraço e parabéns pelo programa. Ele está lá em Embu das Artes. O Isaac Arada está dizendo aqui, kkk, a pizza foi embora. Tá vendo, João? Tocou aí, você não atendeu, a pizza foi embora. O Robson Silveira, feliz demais com a vitória de ontem, como nossa camisa é pesada, caramba. Enfim, o Valmir Lopes lembra aqui também que ontem o Rafael Meirelles foi eleito o novo presidente da OAB, apoiado pelo Dr. Rafael Cobra. Dr. Rafael Cobra é pé quente. O dia que eu for me candidatar a síndico do prédio, vou pedir para o Dr. Rafael Cobra fazer a minha campanha também. Pergunta ao doutor se ele pretende continuar na presidência da Comissão de Direito Desportivo. É verdade. Dr. Cobra é o presidente da Comissão de Direito Desportivo. Ficará lá, doutor, ou não? Bom, primeiro, muito feliz com a vitória do Dr. Rafael Meirelles. Dr. Rafael Meirelles, que na atual gestão, que se encerra no final desse ano, exerce o cargo de tesoureiro e teve uma gestão nesse aspecto muito bacana, principalmente enfrentando um período pandêmico que foi de bastante exceção e entrega a OAB numa condição bastante interessante. Certamente, o Dr. Rafael e toda a equipe, toda a diretoria eleita fará um grande trabalho e, claro que a Comissão de Direito Desportivo terá a sua continuidade, seja na posição de presidente ou como um membro da comissão, eu estarei aí sempre disposto a colaborar, a expandir o estudo, fomentar o estudo e o debate dessa matéria que eu entendo tão apaixonante. Muito bem. Olha, o Cleiton Matos, parabéns pelo programa. Eu só penso que os meninos têm que ser a cereja do bolo e não os responsáveis por trazer o resultado. É necessário cobrar, inclusive a imprensa, profissionalismo. Então, Cleiton, a gente sabe disso. O cenário ideal é você lançar os meninos aos poucos, um de cada vez, ou dois, com uma estrutura e tal. Mas o que salvou o Santos em 2002, 2010 e 78 foram os meninos, né? Claro que você tinha alguns experientes, mas o que mudou, os experientes sozinhos não iam fazer a diferença. Os meninos fizeram isso. Então, eles precisam continuar sendo prestigiados, mas eles precisam ter uma sustentação, tá certo? O John Aleluia disse que rezou muito ontem. O pessoal ficou na reza brava. O Wilson e a Sandra de Paula, vamos para as últimas 3 rodadas e tal, aqui. O Carlos Diego, vamos subir moleques da base, ou não, Vitor Michel, que é bom também, bem lembrado, Patati, que é ótimo, Cadu, vamos comprar o Juan Seco, ou não, Alex, um abraço, tem que comprar, presidente Rueda, tem que comprar o menino aí, porque ele é bom. Meus caros, 12h26, para a gente fechar o programa, Santos e Internacional, domingo, 7 da noite, o Santos vai entrar em campo sabendo um monte de resultado, de jogos desta sexta, do sábado e tal, do próprio domingo. É um confronto direto, Santos e Internacional. Se ganhar, até pode brigar pela Libertadores. O Inter tem um time bom, mas não é um time insuperável, vamos combinar. E aí o Carille não deve ter mesmo o Tardelli, não deve ter mesmo o Marinho. Não sei se o Madison volta, não tenho certeza se o Madison volta, mas enfim, se o Madison voltar, ou não, mesmo que ele não volte, mas acho que o time que ele colocou ontem, o que terminou o jogo, né, basicamente pode ser o time para começar a partida. Você acredita no Santos contra o Inter, ô João, pelo que você viu? O Inter perdeu do Fluminense, mas amassou o Fluminense, né? Perdeu do Flamengo, mas a diferença técnica ali é gritante. Enfim, o que você acha que o Santos consegue arrumar lá contra o Internacional? Alex, eu acho que dá para arrancar um empate ou se jogar da maneira que jogou contra o Atlético Paranaense, marcando forte, explorando bem o contra-ataque, dá para vencer, até porque o Internacional, apesar de ter um bom time, está com uma crise muito grande de bastidor, né? Áudio vazado. O Inter tem um time que se esperava muito mais brigar pelo G4, ano passado brigou até a última rodada, quase foi campeão brasileiro, então o Internacional vive este dilema, né, de decepção
no ano. Então é um cenário perfeito para o Santos jogar, vai saber já os resultados, né? Um monte de resultado. Então é um cenário para o Santos jogar igual como o Atlético Paranaense, não sofrer tanto, né? A gente espera que não sofra tanto, mas jogar no contra-ataque, de forma inteligente, um ponto tá bom, mas quem sabe a vitória possa alimentar a esperança do Santos, quem sabe uma vaga na Copa da Pré-Libertadores no ano que vem. Muito bem, doutor Cobra, o que esperar desse Santos Internacional no domingo, 7 da noite, hein? Dá tempo de ir no cinema antes, almoçar fora no domingo e tal, vamos ter uma folguinha. Jogo de 7 da noite domingo é bacana, esse é um horário... 7 da noite só domingo, né, Felipe? Dia de semana não. Aliás, o que os caras fazem de festa, meu Deus do céu. Agora fim de ano, eu já recebi um monte de convite. Quinta, 7 da noite. Sexta, parece que só existe 7 da noite. Amigo secreto, Eu não consigo ir em nada, eu tenho que recusar um monte de boca livre, eu perco por causa disso. Doutor Cobra, fala aí do jogo, vai, domingo. Alex, bom, esse é o jogo contra o Internacional. O João trouxe bem a informação, né? O Inter vive um momento conturbado fora dos campos, né? Com a questão envolvendo o Paulo Paixão, né? O áudio vazado, uma crítica ali até exagerada em relação a alguns dos atletas. E o Inter não vem no seu melhor momento na competição, né? Os resultados não têm sido dos melhores. Então eu acho que o Santos, até um tanto mais aliviado como ele deve estar, eu acho que tem possibilidade de trazer pelo menos mais um pontinho lá de Porto Alegre. E torceremos ali para que encaixe um bom jogo, que o Marcos Leonardo faça outro gol sem tirar a camisa dessa vez. Muito bem, acabou de chegar aqui o PDF com a tabela do Campeonato Paulista. Deixa eu aumentar aqui que eu sou meio ceguinho. Primeira rodada, o Santos vai pegar a Inter de Limeira no dia 26 de janeiro, uma quarta-feira, fora de casa. O Santos, portanto, estreia contra a Inter de Limeira fora de casa. Na segunda rodada, o Santos recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. E na terceira rodada já tem Corinthians e Santos, lá em Itaquera de novo, no dia 2 de fevereiro. Pô, o Santos só joga Corinthians e Itaquera no Campeonato Paulista, é impressionante. Não joga nunca aqui, rapaz. O ano passado jogou. Aí na quarta rodada, o Santos joga fora com o Guarani, faz 2 fora. Guarani. Aí depois recebe o São Bernardo, recebe o Ituano, aí faz 2 em casa. Aí pega o Mirassol fora, pega o São Paulo na Vila. Calma aí, eu vou ver as outras aqui. Pega o Novo Horizontino na Vila, Ferroviária fora. Calma, vamos lá, PDF. O Palmeiras fora na penúltima rodada e Holy Water, o Água Santa, na última rodada, no dia 23 de março, na Vila Belmiro. Aí quartas de final previstas para o dia 23, semifinal dia 27, 2 finais nos dias 30 de março e 3 de abril. Portanto, este é o caminho, the road to the glory, como diria o outro, a rota para o Campeonato Paulista. Então o Santos estreando contra a Inter de Limeira. Meus caros, 12h31, temos que fechar esta edição do Esporte em Destaque. João, um abraço aí, hein? Daqui a pouco tocando o telefone de novo, atenda, deve ser a pizza que a gente vai comer aí. Aliás, essa semana o João trouxe bolinho, né? Foi aniversário do João, fazendo aí... Quantos anos, João, você fez? Você tem? 22? Só isso? Eu tenho isso em cada perna, rapaz, até para mais aí, tá bom? Valeu, João, parabéns aí pelo aniversário, pelo bolinho aí que a gente comeu aqui na quarta-feira. E sempre conosco aqui no Esporte em Destaque. Valeu, viu, João? Seu destaque final, um abraço. Obrigado, Alex. A gente sei que o foco aqui é o Santos, né? Mas não vamos deixar de falar da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, né? E eu queria fazer uma crítica à Conmebol, o jogo único. É interessante para a decisão depois que saíram os finalistas, né? Palmeiras e Flamengo poderia ser uma final interessante no Mineirão, por exemplo, mas a gente viu o que aconteceu certamente não vai ficar vazio como o Atlético Paranaense e Bragantino, mas $200 do ingresso mais barato, parece que o futebol vai morrendo, o futebol do povo vai morrendo a cada dia com esse absurdo que a Conmebol está promovendo. Para você ter uma ideia, 10 anos atrás o ingresso mais barato, Santos e Peñarol na Libertadores, foi R$60, tobogando para Caimboa inteira. Então quem era estudante, no caso eu, paguei R$30 para ver o Santos ser campeão.
e como muda o futebol, como o dinheiro muda o futebol. Hoje a gente está vendo uma final de jogo único, onde só a elite vai, e aquele cara de classe média que vai vender o carro, vai vender o videogame, vai vender a televisão, vai fazer dívida, mas vai conseguir acompanhar o seu time do coração. Então, é uma vergonha esses valores que a Conmebol está promovendo. Muito bem, é verdade. Aliás, o João lembrou um detalhe que a Conmebol acabou com a regra do gol fora de casa, não tem mais. O Santos se aproveitou dessa regra algumas vezes, mas foi prejudicado em outras. Contra o Grêmio, por exemplo, em 2007, né? Se não houvesse a regra do gol fora de casa, aquele gol do Diego Souza, ia para os pênaltis, o Santos podia ter ido para a final com o Boca, poderia ter, lá naquela oportunidade, ter ido mais longe também. Doutor Cobra, obrigado, um abraço. Daqui 15 dias, o senhor está de volta. A gente já tem um planejamento aqui, viu, doutor Cobra, para o final do ano. Nós vamos com o programa até dia 17 de dezembro. Depois entraremos naquele popular recesso natalino. É porque eu faço aquele frila de Papai Noel? Não, tô brincando, não faço não. Mas a gente vai dar aquela paradinha. Então, olhando aqui pela minha... Hoje é dia 26, o doutor Cobra volta dia 10... E aí será, a não ser que o Dr. Cobra queira voltar na outra semana, na nossa saideira do ano. Então o Dr. Cobra voltando aqui dia 10 ao programa, tá certo? Doutor, seu destaque final aí, um grande abraço, tá certo? Alex, eu ia trazer justamente como destaque essa decisão da Conmebol de encerrar esse critério do gol qualificado fora de casa. Eu acho que isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Eu nunca compreendi como razoável, como lógica essa previsão, e é engraçado como a Conmebol ela vai seguindo os passos do que a UEFA vai fazendo, né? A UEFA há algum tempo já adotou a questão do gol da final jogo único. Nós, ainda que numa realidade completamente diferente em todos os aspectos, a Conmebol quis esse mesmo formato, e a UEFA no início desse ano encerrou também esse mesmo critério do gol fora nas suas competições, que a Conmebol, antes tarde do que nunca, trouxe aqui para nós. Isso aí, Alex, foi mais uma vez um prazer participar. Um grande abraço ao João, a todos que acompanharam o programa no dia de hoje. Muito obrigado, doutor Cobra. Muito obrigado, o João Pedro Bezerra conosco também. Felipe Brandão pode voltar aqui para mim para a gente fechar o Esporte em Destaque. Só lembrando que muita gente gostava dessa regra do gol fora de casa porque dizia que as equipes que jogavam fora não se retrancavam e iam para o ataque. Mas, por outro lado, quem jogava em casa não atacava com o ímpeto que poderia, porque tinha medo de tomar um gol. Então, ficava elas por elas. O time que jogava em casa, eles ficava... Era melhor empatar 0-0 em casa e no contra-ataque fazer um gol fora. Quantos times não se classificaram desse jeito? O 0-0 em casa é ruim. Era nada, o cara ia para fora, fazia 1-1 e classificava. É um troço meio bizarro. Então é isso, o futebol é o seguinte, ganha quem faz mais gol e acabou. Esse papo de peso aqui, peso ali é bobagem. Tá certo, meus caros? Então vou fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Agradeço também ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. Segunda-feira, 11h30 da manhã, estamos de volta por aqui, analisando a rodada do final de semana, especialmente o jogo Santos Internacional, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.